Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno Toniolo da RBK de edição de projetos e hoje eu vou ensinar vocês um recurso muito interessante no AutoCAD que permite você criar curvas de nível e a triangulação de seus pontos a partir de um arquivo de texto que tem as coordenadas norte, oeste e altimetria. Esse recurso é muito interessante e muito útil para quem não tem instalado o AutoCAD Civil 3D, que tem as funções de topografia, ou também não tem instalado na máquina os softwares específicos de topografia, como Topograph 98, TopVN, né, ou DataGeosys. Então, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que carregar esse recurso, que é uma Lisp, tá certo? Para a gente carregar essa Lisp, nós vamos vir aqui em Tools, Load Application, e eu vou escolher essa Lisp aqui, ó, Topo1 underline 01 VLX, certo? Vou clicar duas vezes e vou dar um close. Quando eu carrego a Lisp, ele informa para mim que a Lisp foi desenvolvida pelo Carlos Salas Mesa, é uma Lisp em espanhol. E aqui embaixo eu tenho os comandos que eu tenho que digitar para acionar a Lisp. Cada comando é uma parte da Lisp. Então, primeiramente, o que eu preciso fazer é o quê? Eu preciso importar os pontos do arquivo de texto. O arquivo de texto ele tem que estar nesse formato aqui, ó. Eu tenho um exemplo, tá? Esse teste.txt, e ele tem que estar dessa forma, tá vendo? Eu tenho três números. Aqui, ó. Tenho três números. O primeiro número é a coordenada x, que é a coordenada oeste. O segundo, que é os 7 milhões, é a coordenada norte, o y. E a terceira coordenada é a coordenada z, que é a altimetria, tá? Repara que os números estão separados por vírgula, tá? Então, antes de carregar o arquivo de texto, eu tenho que prestar atenção como que está formatado a minha lista. Então, eu vou voltar aqui para o AutoCAD. Vou digitar a opção pontos. E aí eu vou verificar o formato. ENZ, né, oeste, norte, altimetria. E aqui, ó, separador. Como o meu arquivo está em texto, está em vírgula, eu vou pôr coma, certo? Coma. Aqui eu vou colocar a opção capa, que é novo layer. Vou escrever pontos. E vou dar um OK. Quando eu dou OK, ele abre uma janela. E aí eu vou na minha pasta, onde está o meu arquivo de texto. O teste, clico duas vezes. Carregou. Quando ele carrega, parece que não aconteceu nada. Só que aí eu vou vir aqui no Zoom Extend. E olha só, ele vai carregar os pontos, criando um bloco para cada ponto. Esse bloco está atributado, de tal forma, se eu clicar duas vezes nele, ele vai me informar o número do código, a numeração, né? 1, 2, 3, 4. E a cota, a altimetria, certo? Então aqui, ó, eu configurei o quê? Eu carreguei os pontos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso configurar o meu MDT. O que é MDT? MDT é a sigla de Modelo Digital de Terreno. É a triangulação. Então eu vou digitar com CONF MDT. E aqui, ó, ele vai falar para mim assim. Qual que é a longitude máxima, né? Ou seja, o tamanho da triangulação, 100 metros. As curvas mestras, de quanto que você quer? Um intervalo. Então eu vou colocar de 5 as curvas mestras e as intermediárias, as secundárias, 1. Tamanho do texto, 1. Espaçamento entre cotas, 80. Então eu dou um OK. Configurei. O que eu vou fazer agora? Eu vou digitar a opção Team, de fazer triangulação. E aí eu vou selecionar todos os blocos. E dou um Enter. Olha só. Ele criou um polígono para cada ponto. E repara que esses polígonos são as triangulações. Se eu selecionar e abrir a caixa de propriedades, vai estar escrito 3D Face. E cada vértice, né? Ou seja, cada ponto do triângulo tem uma cota Z. Então se eu mudar aqui, ó, repara que aqui muda. Então eu tenho 749,55, 749,85. Então o que eu fiz? Eu amarrei os pontos, tá? Fiz uma amarração dos pontos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar as curvas de nível. Só que as curvas de nível, quando você carrega o Team, né, geralmente as curvas de nível são feitas. Então, ó, eu vou... Repara que ele cria um layer, né, para cada elemento. Então, eu vou congelar o Team e vou congelar os pontos.
Olha só, ele criou as curvas de nível. Mas vamos supor que eu queira apagar e criar de novo, tá? Eu vou apagar. Eu vou ter que habilitar de novo todos os layers. E aí eu vou digitar o que? Curniv, CRUNV. E vou selecionar todos os pontos. Olha lá que vão aparecer as linhas verdes e amarelas. Olha lá, criou de novo. Então, para você criar a curva de nível, você digita Curniv, certo? Só que tem o seguinte, quando você cria a curva de nível, olha que interessante, ele deixa ela muito quadrada, né? Ou seja, não deixa ela com suave, né? Com formas arredondadas. Então, eu tenho a opção de fazer o que? De suavizar as curvas de nível. Repara que as curvas de nível estão em linha, tem a elevação, tá? Para eu deixar as curvas de nível arredondadas, eu tenho que digitar o que? Eu tenho que digitar suaviza. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ele deu uma encurvada nas arestas, tá? Só que é o seguinte, quando você suaviza, o que vai acontecer? Ele vai transformar a linha em spline, tá vendo? Se eu selecionar uma curva de nível, olha só, ele coloca como spline. Se você quiser converter para polyline, você tem que fazer o seguinte, eu vou ter que apagar esses textos, tá? Então aqui, ó, eu vou dar a opção Join para juntar. Então, agora sim, ó, as curvas de nível agora estão como polyline. E repara que quando eu seleciono a curva de nível, olha o que acontece. Ela dá elevação para mim, 750, 750, tá? 751. É claro que a curva de nível não vai ficar perfeita, né? Para você fazer um projeto executivo, essa Lisp não serve. Ela não tem muita precisão, você precisa usar um software específico. Mas para um estudo prévio, né, um projeto preliminar, ela atende, certo? Repara que às vezes a curva de nível ela fica grudada, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Nunca que uma curva de nível pode interseccionar uma com a outra, tá? Mas como um estudo preliminar ela serve. E também tem outra opção que é o que? É a opção flip. O que é a opção flip? Você vai inverter a posição do triângulo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se possível, dá um like, compartilhe o vídeo para poder divulgar o canal. E eu vou também deixar disponível para download essa Lisp, tá? É claro, reservando todos os direitos autorais do criador dessa Lisp. Eu só fiz a divulgação, não editei nada da Lisp, ok? Um abraço a todos e até mais.